Aleluias, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja de Jesus Cristo. Resposta do Senhor. Avante, avante, caminhe, prossiga, continue. Use aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Você vai entender esta palavra. A palavra do Senhor revela o que as pessoas pensam de Davi, quais pensamentos está no coração de seus parentes, e revela o que está nos pensamentos dos irmãos de José. Os irmãos de José diz lá em Gênesis, capítulo 37, verso 19, eles disseram: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Aquilo que José, ele revelou, foi dado a José. Foi concedido a José. Foi gerado em José. Deus escolheu José e entregou a ele o seu plano, o seu futuro. Davi também, lá em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 28, o irmão de Davi, Eliabe, ele diz assim: Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: ele ficou irado. Ele ficou irado. Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Preste atenção. Ele está dizendo que Davi é um intrometido. Ele está dizendo que Davi é presunçoso e mau. Ele está dizendo que Davi é um enxerido. Agora você acha que esses pensamentos que ele tinha de Davi foram só despertados naquele momento? Não, aquilo foi o ápice. Porque a palavra de Deus revela que a boca fala do que o coração está cheio. As teorias também falam isso, a qual homens observaram e criaram teorias. Mas antes da gente conhecer essas teorias, caso você não conheça esta palavra, a palavra de Deus anuncia que o ser humano, eu e você, o que sai da nossa boca é o que o nosso coração está cheio. A palavra de Deus mostra os pensamentos do irmão de Davi para com Davi. Agora, quem é Davi? Davi é enxerido? Davi é presunçoso? Davi só quer ser? Não, Davi não é. Agora, me responda. Se Davi não soubesse quem era, se Davi for alguém que não tem relacionamento com Deus, porque Davi é alguém que conversa com Deus, Davi é alguém que tem consciência dos livramentos, trazendo uma linguagem para a gente aplicar, dos livramentos, dos gigantes, das batalhas que a vida trouxe para Davi. Davi é alguém que Deus está vendo, que cuida das ovelhas do seu pai. Davi, ele tem uma missão, ele cuida das ovelhas do seu pai. Agora preste atenção, a responsabilidade de Davi é só cuidar de ovelhas, mas Davi foi além. Davi se arriscou.
Davi se colocou em situações de perigo por causa das ovelhas do seu pai. Ou seja, Davi é alguém que dá a vida. E não é diferente Jesus Cristo. Trazendo numa linguagem para a gente aplicar no hoje, Jesus é o dono de todas as coisas. Tem um lindo palácio, pessoas lhe servindo. Mas ele não só cuida de nós, como ele entregou a sua vida para nos salvar. Então, Davi estava ali porque ele foi enviado pelo seu pai. Davi, ele viu uma oportunidade. Ele viu um incircunciso falando coisas para amedrontar, para ameaçar o povo de Deus. Então, quem é esse incircunciso que afronta, trazendo numa linguagem para você entender, o povo de Deus, o exército de Israel? Quem é esse circunciso que está falando essas coisas para o povo de Deus? Então, Davi toma para si. Davi é aquele que se colocou na frente da batalha para ressuscitar, reanimar, bombardear corações atingidos pelo medo, corações atingidos por ameaça de Golias, que afrontava o exército do Deus de Israel, afrontava o próprio Senhor dos Exércitos. Aí você olha e diz assim: Lilian, eu tenho um gigante, eu tenho um mar. E aí você fala como aquela mulher, a viúva: tua serva não tem nada. Que é outra palavra que o Senhor traz para mim e para você. A primeira palavra que o Senhor traz é: não temas diante desta situação. A segunda palavra, me perdoe. A primeira palavra é avante, você vai entender. Avante. Porque o gigante vai cair e você vai entender. A segunda palavra que o Senhor tem para mim e para você: não temas diante desta situação. A terceira palavra: você tem o que você precisa para Deus usar nesta guerra. E o Senhor me disse assim: faça essa pergunta: o que você tem? Aí você vai dizer: eu tenho um estilingue, eu tenho um cajado feito Moisés, eu tenho um pouco de azeite, eu tenho pães e peixes. Você já está entendendo a palavra? Isso é físico. Porque o principal, quando Davi, ele não tem gigante no chão. O gigante só tem palavras, só tem ameaças, só tem planos. Vou falar numa linguagem para você entender. O gigante está dizendo: eu vou te enforcar. O gigante está dizendo: eu vou destruir tudo. E eu ainda marquei uma data. O gigante está dizendo: os leões vão te devorar. O gigante está dizendo: a fornalha vai te queimar, vai ser uma morte dolorosa, você vai morrer. É o que o gigante está dizendo. O que o gigante está dizendo é que este povo, seduzindo a mente de pessoas, é que este povo tem que morrer, o povo de Deus. Não foi assim Amã, com conversinha no ouvido do rei Xerxes? Davi, quando foi lutar, ele lutou com as armaduras de Saul. No futuro, ele aprendeu a usar aquelas armaduras. Não é isso? Ele aprendeu. Mas ele confiava no Senhor. Então o que Davi tem? Ele tem a presença de Deus com ele.
ele tem uma fé inabalável, de uma identidade bem resolvida. Então não importa. Não importa se Eliabe diz que ele é presunçoso, é mau, é enxerido, é intrometido, porque maior é o propósito. Por isso que temos que ter na palavra de Deus uma identidade bem resolvida. Por isso que o Senhor nos diz hoje: avante, prossigam, caminhem, liberem a palavra. Porque quem abre o mar é Deus. Ele só obedeceu, ação de fé. Ele pegou o cajado e tocou debaixo de quê? De uma palavra. Se eu te contar os problemas da minha vida que eu já passei, a cultura não respalda as decisões, das direções de Deus. Mas como que eu obtive resultados inesperados que eu olho para trás e digo: Senhor, o que tu fizesse, quem diria? Quem diria que uma mãe como eu tinha, que vivia de migalhas, que já apanhou porque não tinha dinheiro de aluguel, hoje teria a vida que tem. Eu teria a vida que tem. Então eu passei por escassez. Hoje meus filhos não passam. Hoje eles têm coisas que eu não tinha na minha infância. Você tem que crer no melhor de Deus. Minha mãe recebia a cesta básica. Mas chega o tempo que é você que dá a cesta básica. Chega o tempo, é você que doa. É por você que Deus vai passar e alcançar a vida de pessoas também. Isso é bom para o nosso coração. Senhor, não posso ajudar na obra não, porque eu tenho poucos peixes e poucos pães. E Jesus está dizendo: coloca nas minhas mãos. É a quarta palavra. Coloca o que tu tens nas minhas mãos, porque é o que você tem que Jesus vai multiplicar, que Jesus vai usar como acesso, que Jesus vai abrir o caminho. E isso é fé. Ele tem o estilingue, ele pega as pedrinhas, mas você acha que pedra derruba gigante? A presença de Deus está com Davi. Ele confia no seu Deus. Se eu pudesse resumir toda a minha história, eu diria que o que fez a diferença foi essa sim. Eu vou tentar trazer uma linguagem, aplicar aqui pra gente, pra você entender. Jesus deixou tentar. Jesus deixou jogar a rede. Jesus deixou me frustrar. E eu falo isso na minha vida, porque minha vida não se resume só a ter a família, a ter um relacionamento com meu esposo, com meus filhos. Não, isso é além. Começou em mim. Ele deixou. Vai, Lilian. Vai com o teu caminho. Vai com a tua força. Vai do teu jeito. E aí perdi emocional, perdi psicológico, já era balada, pronto. E é justamente porque eu sei que ele me estendeu a mão, que eu saí do lugar onde eu fui parar, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Não importa se era inconsciente ou consciente. Foram decisões. Então ele deixou eu fazer do meu jeito. Até que eu me voltei para ele, para ouvir a sua palavra. Então o que mudou a vida de Lilian? É isso que você ouviu. Ouvir a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus. Porque todo mundo está dizendo, eu ouvi isso na universidade. De alguém que vem falando direto. Mal dos cristãos. Porque é o que você mais ouve. Como se nós fôssemos perfeitos. E na sua fala, todos são evangélicos. Todos amam Jesus, que se é evangélico não está na igreja. A pessoa dizendo, deve ter um trauma, eu ainda não tenho essa proximidade, essa reação proximal, para de repente fazer essa pergunta se assim o Senhor me permitisse, foi traumatizado. Mesmo sendo traumatizada, porque a gente vive no convívio com humanos, e humanos
tem seu jeito, seus temperamentos, enfim. Mas veja se eu esqueci de Jesus. Eu não esqueci por causa de ninguém. Posso ter me afastado, ir por causa dos irmãos, enfim. Mas, depois das tentativas frustradas, eu só me lembrava do nome dele. E tudo que mudou foi me sentar e crer nele, e ouvir ele, me dedicar a ele, dar tempo a ele, e ser ensinada por ele, educada por ele. Levar a carga que ele tem pra minha vida. Então ele tirou a carga que não tinha nada a ver com a minha vida, com o propósito dele, com a minha vida, com a minha respiração. Então o que mudou a vida de Línia? Foi ouvir as palavras de Deus, crer nelas e praticar elas. Mas eu não vou te enganar. Quando você decide ouvir a Deus e praticar a sua palavra, você vai ouvir coisas de pessoas que não praticam a palavra, coisas ruins. E se você não tiver uma identidade bem resolvida, ô Lili, como é que eu tenho uma identidade bem resolvida? Se você passa tempo com Deus e as suas palavras. Porque ele vai começar a dizer a você quem é você para ele. E quem é você? Você vai o amar tanto que a sua vida, para fazer o que você quer, não vai ser importante. O importante e a realização vai ser fazer o que ele quer. Agora me diga, eu fico olhando, que o Espírito Santo me fez observar. Porque o Senhor... Por que as pessoas estão desse jeito? E só existe uma palavra. E eu tô te explicando agora. Porque cada vez que você se aproxima de Deus, você não vai ceder, irmão, ao pecado. Você vai conquistar, você vai avançar, você vai ter dificuldades. Mas você vai ter palavra. As maldições que eram para me acompanhar, não me acompanham por causa de Cristo. Porque eu dei ouvido à sua palavra. Porque chegou o decreto na minha história. O decreto que chegou na vida dos meus pais, chegou na minha. E quem fez o decreto ser anulado? Quem me deu força para lutar e para não haver morte? Jesus. Eu só fiz a parte que me cabia. Mas toda a parte maior que derrubou os pensamentos gigantes, as situações que eram gigantes, foi o próprio Deus. Eu só criei, só fiquei e fiz a minha parte. Como vai saber a sua parte sem estar ali? Veja, Moisés fala com Deus, ele disse, pega o cajado, toca nas águas. Davi sabia manusear pedrinha e funda. O profeta liberou uma palavra. E a viúva que pensava que iria fazer a sua última refeição, agora não iria faltar a farinha da panela e o azeite, até que a chuva viesse. Então o profeta liberou a palavra de Deus. Uma pessoa cheia da palavra de Deus pode mudar a vida de uma pessoa. E essa pessoa ser uma bênção também na vida do profeta. Ambos ali foram salvos por causa do ser humano? Não! Por causa da palavra de Deus que se movimentou dentro daquela casa, dentro daquelas vasilhas, e a farinha não acabou e nem o azeite. E o que ela fez? Aí ela fez bolo. Mas é melhor fast food. Não é melhor fast food? Já tá pronto. É melhor ir num restaurante, sentar na mesa. Você precisa preparar também o teu alimento. Deus nos deu a palavra. A palavra de Deus, ela é tão clara. Os discípulos cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo fizeram uma obra de Deus.
Como a gente pode entregar a vida para Jesus e não conhecer as suas palavras? Esse novo nascimento não é carnal. Esse novo nascimento é da água e do Espírito. Você precisa ter as palavras de Deus dentro de você. Você vê que Jesus diz na mesa da ceia que eles estão limpos, com exceção de Judas. Eles estavam limpos. Por quê? Porque a palavra de Deus limpou eles. Eles estavam prontos. E desceria sobre eles o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus. E no poder da presença de Deus, eles realizaram milagres. Eles anunciaram o Evangelho. É diferente de hoje. O problema é: estamos limpos? Estamos cheios da palavra de Deus? Ou cheios de nós mesmos? Cheios de conhecimento? Cheios de amizade? Cheios de querer humano? Do que estamos cheios? Porque Davi, ele estava cheio de Deus. Ele sabia quem ele era. Por isso que ele cria que aquele gigante vai cair. Por isso que ele cria que aquele gigante iria cair. Então essa situação é maior do que você. Por quê? Porque o nome de Deus será glorificado. Davi é pequeno. Davi não tem armaduras. Davi não está no meio do exército. Davi estava lá cuidando de ovelhas. Mas lutou com o urso e com o leão. Ele tinha relacionamento. Ele tinha conversa com Deus. E a palavra de Deus nos diz lá em... Só um minuto. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 3. Porém, quem anuncia a mensagem de Deus, fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes com coragem e consolo. Veja, Davi está ali na frente do exército, pequeno, sem armaduras. Todos olhavam e diziam: é um menino. Mas Davi tinha experiências com Deus. Davi, ele tinha uma identidade em Deus. Ele não chega dizendo: presunção seria eu vou derrubar o gigante. Ele vai ver com quem ele está se metendo. Ele não disse eu vou derrubar. Ele disse que Deus o entregaria. Do mesma forma como Deus tinha o livrado, falando com as minhas palavras, tinha livrado ele do urso e do leão, também livraria ele das mãos daquele gigante. Ele não está dizendo só para ele está dizendo para esse exército. Esse incircunciso está afrontando o exército do Deus de Israel. O Senhor dos exércitos. Quem é vocês? Davi, ele restaurou a identidade daquele exército. Davi tirou aquele exército do medo e da paralisação. Davi trouxe aquele povo de novo para a guerra. Davi tirou aquele povo de recuar, mas de enfrentar o seu gigante. De enfrentar os inimigos que querem roubar as suas bênçãos, que querem entrar na sua casa. De acreditarem num futuro melhor. Sério mesmo. Se Deus, Ele apenas quer te dar cebola, o Egito te serviu por um tempo. Migalhas foi por um tempo. Agora é Canaã. Porque Deus é Pai. Ele quer mudar a tua situação, Ele quer mudar a tua história. Essa nossa mente precisa ser renovada. E eu não vejo outro lugar para ela ser renovada se você não se entregar. Quando eu vejo
Josafá, Josué, Moisés, Jairo, a mulher que dá aquela entrega a Jesus, que chora, que leva o seu melhor, enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, beija os seus pés. São pessoas que sabem quem são. Como assim, Lilian? Sabem que não são um título. Sabem que não são pedra. Sabem que não são cajado. Sabem que não são o status, a conquista, o ambiente, a conta. É por isso que essas pessoas que sabem que não são, não se importam de rasgar a veste e ir aos pés de Jesus. Não se importam. Porque reconhece, é Ele que é. Porque reconhece, eu sou perdoada por Ele. Ele pode mudar a minha realidade. Veja o homem do tanque de Betesda. Primeiro Jesus mudou a sua realidade. Mas depois, Jesus deu para ele uma palavra. No templo. Não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. O que é que Jesus está querendo dizer para ele? Porque às vezes, irmão, tem pessoas que vão parar em situações e por não terem contato com a palavra de Deus, não sabem. E quando eu comecei a ter contato com Deus, eu posso lhe dizer isso? Eu comecei a ver os meus pecados. Eu comecei a ver a escuridão. Porque foi a luz que me mostrou. A palavra de Deus é luz. Você é luz no mundo de escuridão. Então Jesus disse isso para ele. O que é que Jesus está dizendo? Isso te aconteceu por causa do pecado. Aí Jesus está dizendo, não peques mais. Ou seja, tua dívida está perdoada. Não faça mais dívidas, para que coisa pior não te aconteça. Então quer dizer que Jesus perdoou as dívidas dele. Tá quitada, tá zerada. Realidade mudada, porque o homem saiu daquela paralisação e do tanque. Mas Jesus está dizendo, para que coisa pior não te aconteça. Então era possível ele contrair mais dívidas e ir parar no lugar pior. Porque hoje, e eu não estou aqui para te enganar, a meditação da palavra que Deus nos direcionou desde que começamos o jejum, e eu não estipulei a regra tem que ser desse jeito. Por quê? Porque cada um tem os seus limites, e eu disse a você, pergunte ao Espírito Santo. A Bíblia está cheia de jejuns, é só pesquisar. E aquele que você consegue fazer o seu melhor e a sua melhor entrega. Porque, a não ser que tivesse, né, uma estipulação assim como Esther, digam a eles 3 dias sem beber, 3 dias sem comer. E aí Deus nos dá a graça para que a gente consiga. Mas a direção do Espírito Santo foi outra. Então, Jesus diz para ele, tá quitado, mas não contraia mais dívidas. Eu traria numa linguagem para você entender. Para que coisa pior não te aconteça. Mas o que é que está acontecendo? O que está acontecendo? Muito engano. Jesus me perdoou. É só eu fazer de novo e ele me perdoa. Como se não houver consequências. Isso é zombar do sangue de Jesus. Isso é zombar. Isso é zombar. E aí essa pessoa falava que todo mundo é evangélico. Eu acredito que tem um trauma, como eu falei. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que amam a Deus obedecem a sua palavra. Então amar a Deus é de qualquer jeito? Eu tô em Jesus, foi o que a pessoa quis dizer. Mas aí eu faço tudo do meu jeito. Não, né, irmãos? Não. É tudo do jeito do Pai. É tudo do jeito de Deus. Porque o jeito dele é melhor do que a nossa mente pode imaginar. Então acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Aí a palavra continua. Quem fala em línguas estranhas ajuda a si mesmo,
Mas quem anuncia a mensagem de Deus ajuda a igreja toda. Ajuda a igreja toda. Então aqui ele está falando, porém, quem anuncia a mensagem de Deus fala para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Ele está dizendo, fala as palavras de Deus. E só quem pode falar a palavra de Deus é quem está cheio do Espírito Santo de Deus e das palavras de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo fala as palavras de Deus. Então, lá no verso 40 de 1 Samuel, se não der tempo de eu passar todos os versículos, porque eu já estou anunciando a mensagem que o Senhor já trabalhou no meu coração, e aí eu venho trazer os versículos, mas se não der para trazer, vocês também podem pesquisar, tá, irmãos? Até porque são textos bem conhecidos, hoje a gente tem várias ferramentas que nos ajudam, porque às vezes eu fico puxando o versículo e aí daqui a pouco eu perco a mensagem, entendeu? Aí 1 Samuel 17:40. A palavra de Deus diz assim: pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor. Ele tinha algo e ele usou, que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Então você entendeu porque Deus disse, foi na direção do filisteu? Foi na direção do filisteu? Avante, continue, não pare. Era igual o povo diante do mar vermelho. E essa palavra que o Senhor me deu foi do hino que nós não louvamos. Eu ainda vou trazer os versículos que o Senhor falou. Outra coisa que o Senhor falou agora e eu não falei, agora o Espírito Santo trouxe de novo. Você está sofrendo muito com essa situação, como Ana, você vai entender. Esse sofrimento tem que pôr para fora. Esse sofrimento tem que falar sobre ele. E não existe lugar melhor do que falar de uma aflição, de uma amargura, de um sofrimento, de cálice de sofrimento na presença de Deus. Irmãos, foi isso que Jesus ensinou. Ele podia ter conversado com os discípulos, mas ele foi conversar com o Pai. E o Pai enviou um anjo para consolá-lo, porque não tinha outro jeito. Ele veio para dar a vida por nós. Então, qual é o lugar que você vai falar dessa dor que está oprimindo a tua mente, que está afligindo a tua mente, que está roubando a tua paz, que está roubando a alegria do teu coração, que está deixando o teu semblante caído? Você tem que falar com Deus. Do seu interno, das suas dores, dos seus dilemas. Então, se você crê nessa palavra, que a palavra de Deus te aconselha, trazendo o testemunho de Ana que sofria com Penina, então você vai reservar tempo para passar com Deus. Eu não sei como. As maiores orações que eu já fiz diante de muita opressão e sofrimento foram clamando a Deus, porque eu não podia fazer nada. Veja, você acha... Eu vou trazer um exemplo, o Espírito Santo está me falando agora de novo, e ele já vinha falando isso comigo. Presta atenção. Você está contente com as migalhas? Aí quando as migalhas acabam? Quando começa a tirar, porque o faraó começou a tirar. Deixa eu trazer uma linguagem. Ele começou a tirar ferramentas para que o povo produzisse os mesmos resultados. Se o povo não clamasse, eles não sairiam de lá. Então as suas finanças piorou? O que você está fazendo? Murmurando? Xingando Deus? Os meus filhos estão passando necessidade, o Senhor me tirou, agora eu estou aqui. Ou está conversando com Deus? O que eu devo fazer nessa situação? As coisas estão apertadas, porque Deus quer gerar fé em você. Quer que tenha fé nele.
quer te dar uma direção para te colocar nessa Canaã, onde você tem para você e tem também para transbordar. Então essa situação não apertou por acaso. Esse gigante não é um gigante por acaso. Esse gigante e essa situação devia nos impulsionar aos pés de Jesus, aos pés dele, falar das nossas aflições para ele, falar dos nossos dilemas para ele, falar das dificuldades para ele, crendo que ele muda. Que ele muda a tua saúde, tua situação financeira, teu relacionamento. Se eu fosse dizer, imagina a mulher do fluxo de sangue dizendo, se apenas eu tocar nele. E o homem que chamava Jesus gritava e a multidão mandava ele se calar. Então tem coisas que se eu abrisse aqui, trouxesse uma nudez, pessoas me apedrejariam. Principalmente na época. Você imagina Maria anunciando nas redes sociais. O anjo me veio, disse que eu tô gerando do Espírito Santo e do poder de Deus. Ela ia morrer. Então, a cultura e a sociedade. Se você chegar aqui publicamente e disser, não, porque Deus me deu uma palavra, e dizer o seu cenário, a cultura vai te dar uma resposta. Sai, abandona, deixa. E a gente faz corre do nosso jeito? A gente escuta essas vozes? A gente tem que ir aos pés de Jesus. Jesus foi para a casa de Jairo. No meio do caminho, deu um problema. Um problemão. Mas Jesus continuou com Jairo e Jairo continuou com Jesus. Você está entendendo? Que não pode sair da porta. Que não pode deixar de perseverar e insistir. Enquanto Jesus não te liberar uma palavra. Pronto, Jesus podia ter ido para Jairo, né? Ó, Jairo, ela morreu. Tem problema, ela morreu, eu não vou poder fazer nada. Não. Jesus não estava indo na casa de Jairo em vão. Jesus já sabia que iria acontecer no meio do caminho. Por isso que ele falou a Jairo, não temas, creia, somente creia. Você só precisa crer, não vai precisar fazer nada, porque você não pode fazer nada. Você não vai poder ressuscitar sua filha. O que você podia, você fez. Agora é a minha vez. Porque o nome de Jesus seria glorificado. Geraria hoje fé em mim e você. Ah, não, Lília, mas isso foi lá no passado. Aqui não é falando de Lília, do que Lília faz. Mas do que Jesus fez na vida de Lília. Do que Jesus fez na vida de Jairo. Do que Jesus fez na vida de uma filha que estava com fluxo de sangue. Então você tem um filho para a sociedade. Vou trazer aqui um exemplo que o Espírito Santo trouxe agora. Para a sociedade, seu filho é um ladrão. Para a sociedade, seu filho é uma prostituta. Para a sociedade, seu filho é um drogado. Eu não sei. Para a sociedade. Mas qual é a palavra que Deus liberou para você? Teve uma pessoa que estava me falando, sabe? Sobre uma situação de filhos. E eu disse assim para a pessoa, ainda que, eu oro para que não aconteça, ainda que no meio do caminho, eles possam até escolher um caminho errado. Eu sei que eles não vão permanecer nesse caminho. Por quê? Porque eu tenho de Deus uma palavra. Inclusive que eu ia me enfeitar deles. Não vou dizer todas, né? Mas eu tenho palavras de Deus a respeito dos meus filhos. Então, o que vai permanecer na vida deles? É um momento? É uma situação? Não. É a palavra de Deus. Agora tem minha parte como mãe. O problema é que a gente, às vezes, quer lutar só espiritualmente. A gente quer jejuar, a gente quer orar. Mas, fisicamente, a gente não quer amar. A gente não quer atender necessidades. A gente não trabalha uma boa escuta dos nossos filhos. Das demandas da alma, das demandas da vida. Aquilo que você pode dentro da sua limitação. Não é viver uma vida para agradar a eles, mas amar ele significa fazer o bem. O problema é que a gente acha que o mal é só trair, matar, roubar, adorar outros deuses. Não, irmãos.
Imagina que Deus o livre uma situação. Uma pessoa descobriu um diagnóstico de câncer na sua filha. Essa mãe está só cuidando dessa filha, porque o marido decidiu ir embora. Isso é maldade ou não é maldade? E a promessa? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Porque é da humanidade querer sair do sofrimento. E isso é mal, você largar a mão. A pessoa está enfrentando uma situação difícil e ainda tem seu parceiro que abandona. Então, maldade, irmão. Quando Deus diz amar ao próximo como a gente se ama, você quer que alguém fale mal de você? Você quer que alguém minta ao seu respeito? Você gosta do abandono? Da rejeição? Do julgamento? Então, se você não quer para si, você não faz para o outro. Então, amar ao próximo, irmãos, é fazer o bem. Se a pessoa decidir fazer o mal, é uma escolha da pessoa. Mas na minha escolha e na sua escolha, quem decide somos nós. Debaixo da palavra e da direção de Deus, com prudência e muitas vezes com o Espírito Santo nos dizendo: protege o teu coração. Porque tem pessoas que estão perseverando em fazer maldade. Mas Deus quer nos dar livramento. Às vezes Deus não quer que a gente saia de casa, porque Ele sabe que vai ter um perigo. Mas se a gente não tiver uma escuta aberta da voz de Deus, se a gente não tiver num relacionamento com Ele, claro que às vezes acontece uma situação difícil, você sai nas carreiras e tem um livramento, tem tantos livramentos que a gente nem sabe. Porque se o diabo pudesse, já tinha matado todos nós. Então, lá na harpa do hino 310, já vai 42 minutos. Do hino 410 fala: avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Ele é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Deixa eu te dizer aqui os versículos que você pode também meditar. Lá em 1 Reis 17:14, né? A farinha e o azeite não vai acabar. Lá em 2 Reis 4:2 também fala: a tua serva não tem nada. E nós falamos dos outros versículos depois, porque já vai 43 minutos. Eu vou abrir então 2 Reis 4:2. 2 Reis 4:2. Deixa eu abrir aqui. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Por que eu fui exatamente nesse? Porque essa é a outra mensagem que o Senhor falou. Nós pensamos que não temos nada, porque aquilo que temos para nós é nada. Veja, ela diz: tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então, para ela, aquele jarro de azeite é nada. Mas Jesus mostra na palavra que Ele pega o pão, Ele pega o peixe, não é o que está disponível? E Ele alimentou uma multidão. Após essa jarra, que ela pensa não ser nada, salvou a família dela, porque os filhos dela não foi levado pelos credores. O profeta liberou para ela uma palavra, uma direção, e ela seguiu com fidelidade a palavra de Deus e teve os resultados que só a palavra de Deus traz na vida de um ser humano. Moisés tinha um cajado, tinha a palavra, tinha um cajado, tinha a presença. Davi tinha a presença, tinha experiência, tinha funda. Então você tem algo nas mãos.
e o que você tem, do jeito que você é. Porque o que vai derrubar o gigante é a presença de Deus. É a tua confiança em Deus. É a tua fé em Deus. É a tua identidade em Deus. O profeta não duvidou ao liberar a palavra. Porque ele não estava dizendo assim, eu vou fazer com que a farinha e o azeite da panela não acabe. Não. Quando ele está liberando a palavra, ele está confiando na providência de Deus. Ele está confiando no caráter de Deus. Ele está confiando na palavra de Deus. Porque se Jesus quitou as nossas dívidas e agora vem o credor, e agora vem a sentença, então aquela mulher não cogitou. Ela não desistiu. Ela não saiu da porta do milagre. Ela perseverou na porta, ela ficou na porta, ela bateu na porta, porque é uma linguagem para você entender. Essa é a nossa parte, é continuar crendo, é continuar insistindo, é continuar pedindo, porque Jesus é Ele que abre a porta ou é Ele que fecha a porta. Mas enquanto Ele não disser nada, a gente está na porta. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Tudo é dele. E isso é fé. E isso é fé. Davi não disse, eu sei usar pedra e funda. Vou derrubar ele. Fiquem calmos. Não. Ele falou do seu Deus. Ele falou de quem Deus é. Ele confiava no poder de Deus. Os discípulos não fizeram nada de si mesmo, mas limpos e cheios da presença de Deus e do poder de Deus. Precisamos confiar em Deus. E eu não vejo alguém que confia em Deus sem passar tempo com a sua palavra, sem ir ao monte, sem falar das suas amarguras, das suas aflições nos pés do Senhor. Não existe outro lugar para se estar. Eu poderia ter ouvido amigos, eu até ouvi, ainda bem que eu não segui, no final eu obedeci a Deus. Porque hoje eu olho e digo, meu Pai, e se eu não tivesse ficado? Não viveria o que eu estou vivendo hoje. Porque era gigante, era difícil, era impossível. Mas o que está se cumprindo, Lília? Deixa eu trazer aqui um pouquinho do meu relacionamento. O que está se cumprindo é o que está na palavra. Deus não mandou a gente se multiplicar? Foi a palavra que ele deu para Adão e Eva. Então eu e meu esposo, a gente tem crescido, se multiplicado no relacionamento, materialmente também. Saúde, um se cuida mais, o outro menos. E qual é a outra palavra que também está se cumprindo? E se tornarão uma só carne. Então Deus vai tirar de toda a divisão. Eu profetizo sobre a tua vida que toda divisão vai sair em nome de Jesus. E que se tornarão um. E que essa palavra vai se cumprir na tua casa. Vai se cumprir no relacionamento para com teu esposo. Que não vai haver divisão. Que não vai haver dois reinos. Vai haver só o reino de Jesus Cristo. Vai haver luz. Não vai haver trevas. As trevas vão sair. Cultive um relacionamento com Deus. É por isso que eu entendo o que Jesus está dizendo para Marta. A gente precisa escutá-lo. Precisa escutá-lo. Jesus deixou minha carga muito mais leve. Trouxe equilíbrio, domínio, saúde. É incontáveis as coisas que ele fez. Eu até anoto para não esquecer. E quando eu olho, eu digo, nem imaginei que podia, meu Deus. E eu? Quanto que eu mudei? Por quê? Sou obra de Jesus. Sou obra de Jesus. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.